Na questão número 11, nós temos aqui um mapa da Ilha do Peixe, numa malha quadriculada. Olha aqui, certa ilha possui o território conforme a figura mostrada na malha quadriculada abaixo. Nela vivem 6.820 habitantes e a sua área pode ser estimada pela região cinza na malha. Então, vai ter que calcular a área na malha quadriculada, né? Um tipo de questão bem típica do colégio militar. Sabendo que o lado de cada quadrado da malha quadriculada equivale a 2 quilômetros, olha aqui, o lado de cada quadradinho vale 2 quilômetros. Você vai precisar disso para poder calcular a área, né? Porque você pode calcular aqui a área em quadradinhos. Aí vai dar um resultado lá, tantos quadradinhos. Mas para saber a área em quilômetros, você tem que ter a medida real de um quadradinho desse, certo? Sabendo que o lado de cada quadrado na malha quadriculada equivale a 2 quilômetros, qual a densidade demográfica dessa ilha? Densidade demográfica, o que é isso? Ele explica aqui, ó. Ou seja, o quociente entre seu número de habitantes e a área da região. Então, ele está explicando o que é densidade demográfica. A densidade demográfica, ou seja, é isso aqui, é o quociente entre o seu número de habitantes e a área do triângulo. Quociente é divisão, número de habitantes ele deu aqui. Você só precisa saber a área da região, claro, em quilômetros quadrados. Pode ver que as respostas estão em habitantes por quilômetro quadrado, tá vendo? Então a gente tem que saber essa área aqui em quilômetros quadrados. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, ao invés de sair calculando tantos quilômetros, mais tantos quilômetros e ficar somando quilômetros, faz primeiro com quadradinhos. Você vai encontrar a área em quadradinhos. Aí depois você coloca quanto é que vale um quadradinho. E você sabe que tem 3 tipos de cálculo de área em malhas quadriculadas. Tem um tipo que é muito fácil, que só aparece em quadrados inteiros. Aí é só você contar os quadradinhos. Tem um outro tipo que é um pouquinho mais difícil, que é esse aqui, que colocam quadradinhos inteiros e quadradinhos pela metade, tá vendo? Tudo que não é quadradinho inteiro nessa figura é meio quadradinho. Olha aqui, ó, meio quadradinho, meio quadradinho, meio quadradinho, meio quadradinho. Certo? E tem um outro tipo, esse é mais difícil, que você tem os quadradinhos que estão cortados, não estão cortados de forma bonitinha, como esses aqui. Esses aqui estão todos cortados pela metade, tá vendo? Então você, na hora de somar, você pode somar assim, meio quadradinho, mais meio quadradinho, mais meio quadradinho, mais meio quadradinho. Ou seja, é só somar a quantidade de triângulos e dividir por 2. Que é o que nós vamos fazer aqui. Agora tem problemas, por exemplo, esse aqui que caiu numa outra prova do colégio militar, eu não lembro qual foi, que os triângulos não são bonitinhos que nem esse, são triângulos todos diferentes. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Aí você quer saber quanto é que mede a área desse triângulo aqui. Observe o seguinte, você tem aqui quadradinhos de tamanhos diversos, tá vendo? Então não adianta você ficar fazendo meio quadradinho mais meio quadradinho, não dá certo. E aí como é que você faz nesse caso? Aliás, eu vou fazer aqui pior ainda. Eu vou fazer assim, ó. Agora é que ficou brabo. Quanto que é essa área aqui? Nesses casos, você vai calcular de outra forma. Você vai calcular a área desse triângulo todo aqui, desse jeito aqui. Você vai pegar uma base, vai multiplicar pela altura correspondente e dividir por 2. Tá? Tem vários problemas que caem no colégio militar que você tem que fazer desse jeito. Aqui até você pode fazer desse jeito, só que não é necessário. Você tem aqui todos os triângulozinhos iguais. Eles são iguais a meio quadradinho. Então esse é o jeito mais fácil, não precisa fazer assim. Que por sinal assim não é tão difícil.
Mas esse aqui é mais fácil ainda. Então a gente tem que somar as áreas desses quadradinhos todos aqui. Agora observe o seguinte. Esse mapa, ele tem aqui um eixo de simetria, tá vendo? O que é um eixo de simetria? É uma linha onde você tem o lado de cima e o lado de baixo iguais. Claro, iguais não, quase totalmente iguais. Tem essa diferença aqui que é o olho do peixe. E o que acontece quando você tem essa simetria? Você pode calcular um só e multiplicar por 2 o resultado. Não esqueça de subtrair essa área aqui do olho, tá? Então a gente vai calcular a área por aqui, ó. Primeira coisa, quantos meios quadradinhos nós temos aqui? Na parte de baixo. Temos aqui um meio quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 metades de quadradinho. Oito metades? Quanto que é isso? 8 metades. 8 vezes 1 meio. 8 metades é igual a 4 unidades inteiras. Então, essas 8 metades aqui, elas têm uma área equivalente a 4 quadradinhos inteiros. Agora, além disso, nós temos aqui os quadradinhos inteiros. Quantos são os quadradinhos inteiros? Olha aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos aqui 12 quadradinhos inteiros. Então, nós vamos somar aqui 12 quadradinhos inteiros. Isso dá ao todo quanto? 4 mais 12, isso dá 16. Então, a parte de baixo da ilha tem uma área equivalente a 16 quadradinhos inteiros. E a parte de cima? A parte de cima é igualzinha, só que tem um quadradinho a menos, que é o olho do peixe. Então, essa parte de cima aqui, eu não preciso contar. Eu tô vendo que ela é simétrica, né? Com exceção do olho. Quanto é que vai ser essa área aqui? É igual a essa, 16 menos um quadradinho. Então, uma área igual a 15 quadradinhos. Portanto, a área toda da ilha é de 31 quadradinhos. 31 quadradinhos. Agora sim você coloca quanto que vale um quadradinho em quilômetros quadrados. Olha aqui, um quadradinho desse é um quadrado que mede 2 por 2. Então a área de um quadradinho desse é 2 vezes 2. Isso aqui dá 4 quilômetros quadrados. Isso é a área de cada quadradinho. Então você vai pegar 31 e vai multiplicar por 4. Aí fica com o resultado em quilômetros quadrados. Só que eu não vou multiplicar não, eu vou deixar indicado. Sabe por quê? Porque eu vou já ter que simplificar isso. Porque o problema pede para você calcular a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É o quociente entre o número de habitantes, que está aqui, ó, 6.820, e a área. Olha só, essa área, se você quiser, você pode fazer a multiplicação e colocar aqui, tá? 31 vezes 4, isso aqui vai dar 124. 124. Mas eu vou deixar assim, porque fica melhor para simplificar. Ó, 31 vezes 4. Esse numerador aqui eu vou simplificar por 4. Ó, a metade disso aqui é... metade de 68 é 34. Então isso aqui vai dar 3.410, dividindo por 2, né? Aqui fica 2. Ainda dá para dividir por 2, ó. 3.410 dividido por 2, ó, a metade de 34 é 17. Metade de 10 é 5. Então, simplificando por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1.705. 1.705. Tá, 1.705 dividido por 31. 1.705 dividido por 31. Agora vamos armar a continha, né? 1.705 dividido por 31.
Ó, 170 por 31 vai dar 5. 6 não dá, né? 6 vai passar de 180. E 5 vezes 31 dá 155. 155. Resta o 15. Abaixa o 5. 155 dividido por 31. A gente acabou de fazer, dá 5. E aqui resta o 0. Então, esse resultado aqui é 55. 55 o quê? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, a resposta que a gente encontrou é essa aqui. 155 habitantes por quilômetro quadrado. Claro que se você quisesse fazer direto a conta, também poderia armar a conta para fazer logo 6.820 por 124. Só que são números um pouco maiores, né? Dá um pouco mais de trabalho. Mas vamos fazer, olha aqui, 682 por 124, isso dá 5. É, porque 5 vezes 120 dá 600, vai passar um pouquinho. 6 não dá, né? 6 vai dar 720, poucos não vai dar. Então é 5 mesmo. E 5 vezes 24, isso aqui dá 620. 620. Resto, aqui dá 2, aqui dá 6. Abaixo o 0. 620 por 124, acabamos de fazer, é 5. 5 vezes 124 dá 620 e resto 0. Então, de qualquer forma, 55 habitantes por quilômetro quadrado. E aqui eu escrevi errado, né? Aqui, a continha que a gente tinha feito tinha dado 55. Eu escrevi aqui 155, não sei porquê. 55 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ou fazendo desse jeito, simplificando, ou dividindo direto, essa é a resposta, 55 habitantes por quilômetro quadrado. E 55 habitantes por quilômetro quadrado, e está aqui, ó. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.